Só conferir aqui, gente, a nossa transmissão na página do Centro Cultural. Já estamos ao vivo aqui na página. Ok. Olá, boa noite. Estamos começando a roda de conversa sobre o filme Valeu, dentro da mostra Marisol Cadied. Nós estamos aqui com os nossos convidados, a Marisol está aqui já. Estamos aqui com a Carla Cordeiro. Vou ler aqui um pouquinho do currículo de cada um, resumo. A Carla é doutora em Sociologia, mestra em Ciências e professora do Instituto Federal de Mato Grosso. O Beethoven Andrade, advogado, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Distrito Federal. E nós estamos aguardando o Hernani Ernesto. Ele é formado em Letras Francês pela Universidade Federal de Mato Grosso e nascido em Bissau, que é a capital de Guiné-Bissau. Depois eu vou explicar aqui um pouco sobre a importância de cada um desses nossos convidados dentro do nosso debate, dentro da nossa roda de conversa. Mas, antes disso, eu quero agradecer muito, aqui em nome da Marisol, e eu tenho certeza que ela também vai agradecer, a Casa de Angola, na Bahia, que é a nossa grande parceira. Nós estamos, inclusive, transmitindo aqui pelo Facebook, que é o Facebook da página do Facebook da Casa de Angola, na Bahia. Agradecer também o Benjamin Sabi, não é isso, Marisol? Que é o adido cultural de Angola, da Embaixada de Angola no Brasil, que também vai participar com a gente na quinta-feira de uma roda aqui. O Juca Badaró, que é o jornalista, assessor de imprensa da Casa de Angola na Bahia, nosso grande parceiro. Sem ele, isso aqui não estava acontecendo, porque ele foi a grande pessoa, um parceiro sensacional aqui, nos orientando, inclusive, como proceder, como, né, fazer essa live, e também ele ajudou muito na mobilização, na organização de toda essa mostra. Então, assim, quero deixar um grande abraço para o Juca. Quero agradecer também a minha amiga, companheira, Lani Costa, que é do Instituto Federal de Mato Grosso, que foi a grande articuladora da parceria do Nundi, né, do qual faz parte a Carla Cordeiro. Enquanto o nosso amigo Hernani não chega, a gente vai começar então. Marisol, essa camiseta linda, Marisol. Seja bem-vinda aqui na sua roda de conversa, Marisol. Carla Cordeiro, tudo bem? Boa noite. Meu amigo Beethoven, como é que você está? Hoje, boa noite, tudo bem? Maravilha. Então, vamos passar então a palavra para você, Marisol. Boa noite a todas, a todos e a todes. Boa noite, Angola. Boa noite, África. Boa noite, Brasil. Boa noite, Carla Cordeiro, Beethoven Andrade, João Negrão, né, que é o impulsionador dessa mostra. Aproveito para agradecer novamente a Embaixada de Angola, né, na Casa de Angola, na Bahia, né, no nome do adido cultural adjunto, Benjamin Sabi, a quem tenho imensa gratidão por nos proporcionar fazermos essas conexões. Também quero agradecer ao Instituto Federal do Mato Grosso, não é? Que está aí, a sua representante, a Carla, ao Instituto Mutirum, né? E a Sala de Cinema Expresso 61, que estão organizando essa mostra, trazendo a oportunidade de que esses filmes são produção da televisão pública de Angola. Muitos eu roteirizei, pesquisei e dirigi. E o Valeu, em especial, eu sou co-realizadora, né, de uma ideia original do Asdrubal Rebelo, realização do Asdrubal Rebelo, tem minha produção também e muita coisa de pesquisa.
Então, falar que eu ontem recebi algumas mensagens de pessoas que estavam assistindo Valeu, e pessoas com o coração apertado, pessoas dizendo, estou com os olhos cheios de água, que filme lindo, que coragem desses meninos, porque não sei se todos estão nos assistindo, conhecem o filme, mas ele já está disponível no YouTube há muito tempo. Então, é um filme que fala de história de algumas crianças que foram pioneiros de guerra em Angola, ou seja, meninos que durante o conflito armado estavam presentes na guerra. Só que o que ocorre? Esses meninos estavam presentes no conflito armado em 1975. E o Asdrubal Rebelo, em 1975, ele fez um filme chamado A Luta Continua e registrou o cotidiano desses meninos. E esses meninos, eles iam, por exemplo, para canaviais, fazer trabalhos, eles iam para a fila de um hipermercado para receber comida, eles frequentavam uma instituição, que é mesmo uma instituição, chamada Barracão, que lhes proporcionava momentos lúdicos, lhes proporcionava contato com a arte. Né? Quem assistiu deve lembrar muito bem de um dos depoimentos de uma das professoras, né? Que a professora Cecília Amaral, e ela diz que quando as crianças chegaram nesse barracão, ela fala bem assim, eram crianças zangadas. E aí os desenhos refletiam isso, mas com o tempo, de repente, começam a surgir flores em vez de armas sendo desenhadas. Então, a história fala isso. E o Asdrubal, ele fez uma coisa muito incrível, né? E eu acompanhei, que ele contemporaneizou algumas cenas. O que eu quero dizer com isso? Ele pegou cenas do A Luta Continua e refez no Valeu. Por exemplo, vocês perceberam no filme que existe uma visita a um hipermercado, não é? Então, era para remeter à cena quando eles iam pegar comida. Existe uma cena, por exemplo, que eles estão no Largo 1º de Maio, visitando a estátua do Agostinho Neto, né, que é considerado o pai da independência angolana. Então, olha aí o Hernani Dias entrando. Boa noite, Hernani. Boa noite a todos. Então, a história do Lenin, a história do Quituche, a história do João Alfredo é também um pouco a minha história. E eu acho que foi por isso que o Asdrubal também me chamou para ser co-realizadora, né? Além dele estar me observando, porque o Asdrubal, ele tem uma bagagem profissional gigantesca, né? Então, ele morou também fora de Angola, viveu outras experiências, e justo em 2015, ele estava retornando para trabalhar novamente na televisão pública de Angola, onde ele já tinha trabalhado 38 anos antes. Então, ele me observou e me convidou para co-realizar esse filme. E como nós sempre estamos muito dispostos a colaborar em várias frentes, então acabou também que eu fiz a produção, eu fiz a pesquisa do Jornal de Angola no arquivo da televisão pública de Angola, porque vocês podem perceber que tem uma parte no filme que ele remete
algumas manchetes de jornais a acontecimentos, né? Enquanto o mundo girava, né? O que aquelas crianças estavam passando à época. Então, aquele trabalho de pesquisa todo, eu passava dias lá num quartinho do arquivo. Quando eu achava uma manchete, aí eu fotografava para que pudesse depois fazer parte do filme. E uma das cenas também, porque, gente, esqueci de falar do tubarão. São muitos meninos, né? Mas tem uns com que a gente estabeleceu uma relação mais próxima. O seu Ananias, por exemplo, ele só me chamava de mãe, porque é isso mesmo que aconteceu. A gente acabou construindo uma família e foi extremamente emocionante, porque aqueles depoimentos, quando eles falavam, eu também me revia, porque eu também eu não fui para o fronte, mas eu me lembro de marchar, entoar palavras de ordens e entoar cantos, né? Isso antes de eu sair de Angola. Eu acho que deveria ser mais ou menos 74, 75, porque eu me lembro que a gente falava muito avante a liberdade, e falava mais, viva o MPLA. Então, gente, espero que o nosso Adido esteja aí nos assistindo. Então, essa é a minha primeira intervenção quanto ao filme. Maravilha. Eu já apresentei, já falei de você, Hernani, mas só para registrar, Hernani de Guiné-Bissau, e Guiné-Bissau, como Angola, Moçambique e outros países, né? Cabo Verde, né? Tem uma história parecida de luta pela libertação. E o Hernani e os pais dele participaram, de certa forma, dessa luta. Então, eu convidei, porque ele dança dos estudantes que vieram de Guiné-Bissau para o Brasil. Ele mora em Cuiabá, é de um dos grupos que foi para Cuiabá, principalmente Guiné-Bissau. Ele é uma grande liderança lá da comunidade africana de Guiné-Bissau e também da África, lá em Cuiabá. E essa é a razão desse convite. Uma honra ter você aqui, Hernani. A gente vai passar, então, agora, vamos começar com a Carla, né? A dinâmica, só para o Hernani ficar ciente, a gente vai abrir para os nossos convidados, começando com a Carla, para falar sobre as impressões que teve do filme e, se quiser, também fazer alguma pergunta para a Marisol. Então, nessa rodada aí das exposições de cada convidado, e depois a gente vai fazer uma conversa mesmo, né? Cada um colocando o que quiser, fazendo intervenções. Enfim, é uma conversa, é isso. Carla, com você. Carla, desculpa, Carla, deixa eu registrar aqui. Nós temos muita gente nos acompanhando rapidinho. Tá? O Fábio Luiz, dessa vez, mas só para ganhar tempo, eu não vou ler muito o que eles estão escrevendo, mas está todo mundo saudando, está todo mundo dizendo que está ligado, que está bacana, dando boa noite. Então, vamos lá. O Fábio Luiz, Carlos Borges, o Juca Badaró, grande parceiro, o Djair Nepomuceno, né? A própria Casa da Bahia, aqui, da Casa de Angola na Bahia, já se manifestou, o Gelson Dondelli, o Dondelê, desculpa, não sei a pronúncia, nossa querida Ana Lúcia, está aqui também, Maria Cineide, do coração, boa noite para você, um grande beijo. O Francisco, é o Tata. Tata, grande abraço, Tata. Tudo bom para você? A Luciana Cândida, Maria Dias, coisa linda, falando lá de Goianira, lá em Goiás. A Neuza Maria, que vai participar com a gente também, psicóloga, vai, né, Beethoven?
Isidoro, olha aí, Hernani, Isidoro, grande amigo de Guiné-Bissau também, que tá em Portugal agora, né? Tá em Portugal agora. Fazendo mestrado. Daqui a pouco a gente segue em mais registros. Carla, por favor. Boa noite a todos, um grande prazer estar aqui. Obrigada, João, pelo contato, ter feito acontecer, o pessoal do NUND, né, a Lani que fez esse contato com vocês, a todos da mesa, Marisol, uma simpatia, já adorei, né, e ao mesmo tempo eu vou fazer algumas considerações muito breves, pontuais, né, porque eu acho que o objetivo é a gente conversar, e eu trago um pouco do olhar sociológico. Primeiro, eu trago uma experiência pessoal, né, que fui para Moçambique num bom tempo do Brasil, em 2015, em que eu fui em Moçambique para estudar o movimento anticolonial. Na verdade, seria a influência do escritor Jorge Amado, né, naquela ambiência cultural do anticolonialismo, né? E uma das coisas que me marcou muito é que sempre que eu chegava e falava que eu estava estudando isso, eles falavam para mim, você está no país errado, você tinha que ir em Angola, porque lá tem, com certeza. Eu achava muito engraçado, eu falei, não, porque você tem que ir para Angola. A Zélia Gattai esteve lá. Nossa, que coisa, né? Ainda não conheci Angola, mas eu quero conhecer. Na verdade, era a minha primeira opção de ir, né? Mas por questões eu acabei indo para Moçambique e ao mesmo tempo lá eu peguei muitos relatos de pessoas que estavam nesse movimento anticolonialista, mas lógico, eram intelectuais, né, que estavam atuando muito mais numa questão da leitura, né, da ambiência, mas não foi impossível eu não me emocionar e eu não lembrar das histórias que eles me contavam daquele momento com a história desses meninos, né? A história que ela foi contada, né? E eu acho que ao mesmo tempo que tem um documentário muitas pessoas elas consideram que é uma linguagem neutra, né? Que é documentar simplesmente, tem uma linha de raciocínio, né? O filme que a gente viu, né? O Valer. E eu acho uma construção do narrador. E eu já vou falar de uma primeira impressão que eu tinha, que eu achava que eu ia chorar rios, né? Que já falou crianças, né? Enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito comovida ao assistir o filme, mas eu via que tinha uma esperança, né? Tinha uma utopia na questão da construção dessa nação. O que foi essa Angola que vocês conseguiram construir? Que eu também percebia muito em Moçambique, isso me comovia muito. Que são pessoas que deram tudo para ter a formação do que hoje não sei, formou o que esperavam, formou o que não esperavam, mas enfim, nós estamos aí, né? Chegamos em algum lugar nesses 2021, né? Então, isso me chamou muita atenção nessa questão da construção de um país livre, né? Várias vezes, essa imagem que você acabou esclarecendo, né? O que era, Marisol? Era a imagem daquele momento com a imagem do presente. Vários momentos o documentário faz essa ligação, passado, presente, fazendo essa relação. Nós somos hoje pelo que nós éramos ontem. Não vamos esquecer isso. Eu não sei quanto, você pode responder depois, quanto está presente na juventude, né, essa ideia, mas me chocou, só vou falar a verdade, me chocou na hora que um dos filhos dos meninos, um dos filhos dos homens, hoje em dia, ele perguntou assim, o que você achou daquela história? Uma história historiada, uma história verdadeira. Aí gente, mas o pai dele passou por tudo aquilo, uma nação estava sendo feita, construída, deram, né, dias de chuva, estava lá, né, tentando construir, e o menino fala, não, mas porque é uma história a ser contada, uma coisa assim, eu não lembro direito a expressão, aquilo me deixou assim, e fiquei com essa pergunta, né, o que a juventude angolana, né,
Às vezes até o Hernani também pode contar a sua experiência do ponto de vista da Guiné-Bissau. Pensa desses movimentos, né? O que eles rememoram desse colonialismo? O que é passado de geração para geração, né? Esse presente, como que ele está presente nessa juventude, né? Atualmente. Apesar que o Hernani é um jovem, né? Esse meio seria o filho de um daqueles senhores, né? Também, né? E aí depois eu fiz um link com o título, que é um valeu com uma exclamação. Eu não tinha prestado atenção, né? Depois me fez todo sentido, como valeu, né? Isso era para eu falar só no final, gente. Falei agora. Mas, enfim. Também me chamou muita atenção essa questão do Agostinho Neto, né? Lógico, a presença do Samora. Quando a primeira vez que apareceu o Agostinho, eu lembrei do Samora, já vi vários textos do Nia Couto falando, né, desses pais, desses mentores da independência africana, né? Homens que levaram nas suas trajetórias uma ideia de nação, né, levaram em si uma ideia, e eu lembro até a Tati, né, falou no primeiro dia essa questão da educação, como não está presente, e é uma coisa que me impressiona muito, como que não está presente na educação brasileira, né? Nossos alunos não sabem quem foi, né, o Amilcar, quem foi Samora, quem foi o Agostinho, quem foi no Curuma, Lumbumba, que são a história de um continente que a gente tem uma relação tão... que era para ser tão próxima, né? Que às vezes fica mais no discurso do que na realidade, né? Palpável, assim. Digo não nós, enfim, mas as pessoas, né? Do cotidiano, tudo, né? Dessa vida, né? E esses homens que idealizaram nações e a maioria morreu de uma forma tão... que até eu me emociono quando eu vejo essas imagens, né? Porque... é um desamparo, uma situação de desamparo que você vê no discurso dos meninos, né? Tantos meninos, né? Os homens, tantos anos depois, como eles falarem do Agostinho Neto, parece que eles voltam automaticamente para aquele ano. Foi em 1975, 76 que ele faleceu? Não lembro. Não lembro a data. Ele faleceu em 1977. 77. Eu preciso falar um pouco do limite dessa primeira intervenção. Ai, desculpa. Já estourei total? Não, você só fala tá ótimo, mas é porque a gente tem que dar uma girada. Não, tá mas eu acho tem que dar. Então eu posso só vou esperar. Concluir. É isso, vai lá. Mas é basicamente isso. Mas, ao mesmo tempo que teve toda essa dor, esse sofrimento, eu acho que o documentário ele teve essa preocupação de mostrar, né, a importância do Agostinho Neto, que tanto que fala de Agostinho Neto, fala dos pais dos meninos. Foi muito essa ideia da figura paterna que foi o Agostinho Neto na construção dessa nação, né, desse desamparo, né? E eu acho que fica essa pergunta no filme, valeu a pena? E no final, quando você vê aquelas imagens todas da Angola, daquele momento, né, que foi realizado o filme, você vê que sim, né, valeu a pena, a gente construiu aos trancos e barrancos, com tantas dificuldades, a gente construiu. Enfim, essas foram a impressão que passou desse documentário, tá bom? Maravilha. Carla, antes de passar para o Beethoven, só para registrar aqui, Maria Joana Mendes, Joaninha, nossa querida, a Maria Nazaré Moara, que também vai participar com a gente, a doutora Jô Serra, um grande beijo para você, está aqui prestigiando, né? Ela também é da diretoria da Comissão de Igualdade Racial do Distrito Federal, uma grande militante histórica do movimento negro do Distrito Federal. A Margarete Rose Alves, um abraço também para a nossa querida amiga. O Fred Vasques, meu querido irmão uruguaio, querido também. O Benjamin mandou um abraço aqui, ó. Viva, viva, Mana Marisol, reunindo-nos daqui. Maravilha.
a Camila Muguruza, a Isabel Lopes. Peraí, tem mais gente aqui. A Maria Luísa também, aqui prestigiando. Cida Maria Pereira, companheira lá de Rondonópolis, Mato Grosso. Maravilha. Depois a gente registra mais pessoas. Beethoven, com você, meu irmão. Vamos lá. Marisol, prometo que eu não fugi muito do tema do filme, porque de início eu falei, vou assistir o filme, depois eu faço minhas considerações, e eu te confesso que eu travei no meio do filme e tudo que eu imaginei que eu poderia falar, né, quando o João fez o convite, falou sobre o filme, eu falei, bom, eu devo me ater às questões de direito, às questões de direitos humanos, né, como advogado eu tenho essa responsabilidade de falar isso, mas eu peço desculpa, porque eu não consegui me ater a esse ponto. Né? Até coloquei essa questão, fiz as anotações aqui, coloquei esse ponto, até porque se a gente estava ali naquele ponto e tinha crianças, tinha um país ainda colonizado lutando pela liberdade, né, isso quer dizer que direitos não eram enxergados ali. Né? E não há como se dizer, por exemplo, que a ONU poderia intervir, né? A Assembleia Geral que adotou a proteção às crianças foi de 89, não é? Com a entrada em 90, 92, por aí. Então, assim, me ative muito às histórias do filme, né? E te faço muitas referências e muitos agradecimentos, né? Por esse olhar sensível que você teve, né? Eu até coloquei aqui que não é um simples contar da história daquelas pessoas, daquelas crianças que estavam lá, que hoje são adultos, né, que carregam a marca do que vivenciaram nessas guerras que eles passaram, né? Não foi só a guerra de libertação, veio a guerra civil logo na sequência, então muitos até relatam que por falta de opção, por falta de família, né, acaba voltando para a guerra, voltando para o exército, né? Mas eu realmente não pude me ater a isso, né, a conceitos históricos, né, até como a Carla colocou também, questões sociais, eu não quis, porque isso dali é fato, né, não vou realmente ver isso aí dentro do seu filme, porque eu vi algo mais profundo dentro dele, né, então toda essa responsabilidade que tem sobre essas atrocidades, eu vou atribuir ao colonizador, como eu acho que todo mundo faria, né, por vias indiretas, né, é difícil até a gente fugir disso, mas por via indireta o Brasil também passou por isso também, né, essa questão de suprimir a liberdade do povo, né, tentar fazer, perpetuar a escravidão, né, com a forma de domínio, né, então Portugal realmente tinha essas intenções por trás, né, então eu chamo muito ao fato realmente de que Portugal, mesmo acuado, né, a gente sabe, como falei, história, né, as vantagens que o povo, né, que a resistência, digamos, também pode dizer, tinha em relação a Portugal, mesmo com um poder bélico maior, mas as vantagens territoriais, né, climática, tudo favorecia Angola, né. Então, mesmo com essa derrota já muito evidente, né, Portugal vem e fala, não, a gente vai libertar, né, e assim como fez com o Brasil, né, com a Lei Áurea, né, fez um evento todo fantasiado, né, para assinar uma lei e denominou a lei de Áurea, num sarcasmo grande, né, a etimologia da palavra Áurea é cor de ouro, né, é feito de ouro, né, dourado, maravilhoso, né, valioso, brilhante. Então, essa é a etimologia da palavra. Então, tem um sarcasmo muito grande da coroa portuguesa quando ela denomina a lei que liberta os escravos de Lei Áurea, né? Porque foi através do ouro que eles escravizaram, foi através do ouro que eles iniciaram todo o processo de dominação e escravização dos negros, né? Então, não foi diferente também com o povo angolano também. Né? E aí eu até não posso, como advogado, realmente ficar me confrontando, né? Ficar confrontando esses desrespeito a leis e pactos internacionais, porque sequer seriam aplicados naquele ponto ali, né? Se de fato fosse, a gente não teria isso que aconteceu, não teria crianças voltadas para a guerra. E aí, quando a gente fez a inicial aqui que você falou sobre a professora, Cecília, né, o nome dela, foi onde eu me concentrei. Eu juro para você, foi onde eu me concentrei realmente. Né? Foi onde o filme realmente me parou, porque ela olha para aquelas crianças com o olhar verdadeiro do papel do educador.
né? E ela tenta mudar a história delas. E aí eu até, na hora que eu estava vendo, eu lembrei de uma frase do Racionais MC, que fala que até no lixão nasce flor, né? Então, basta que a gente cultive, basta que a gente cuide, basta que a gente semeie, né? E dê atenção e amor àquela flor, né? O que a gente vai cuidar. Então, esse realmente é o ponto de partida para mim, porque o relato, né, do rapaz, eu confesso que eu não anotei o nome dele, mas ele fala que quando ele tinha 6 ou 7 anos, isso em 1976, ele deixa de ser militar e passa a ser uma criança normal. Isso me bateu tão forte, né? Isso, assim, é algo que, poxa, como é que uma criança de 6 anos se vê como militar, não se vê como criança, se vê como militar? Seria de uma atrocidade muito grande a gente falar que seria realmente uma afronta aos direitos humanos. Ali não tinha direitos humanos, não tinha direito de criança, não tinha nada. Né? Então, como eu já enfatizei. Então, logo em seguida, a professora, a Cecília, ela fala sobre isso, sobre essa transformação, né? Que de uma forma fraternal, muito fraternal mesmo, ela consegue mostrar essa evolução do soldado para uma criança normal, para uma criança que eles se dizem normal, que ela deveria ser de fato normal, deveria brincar, deveria aprender, deveria evoluir como ser humano, né? Então ela revela, né, que nos primeiros instantes, como a Marisol até falou para a gente, adiantou um pouquinho, o resultado dos trabalhos era tudo relacionado à guerra, avião, atirando bomba, a tiro, a sangue, né? E com o tempo, com o trabalho que eles foram fazendo, essa visão das crianças mudaram. Então passou a ser sol, passou a ser casa, passou a ser flor, passou a ser outra visão de mundo, porque a criança estava se desenvolvendo, né? Então, nessas revelações, eu até coloquei aqui um memorando aqui para eu me lembrar, né, que nos cabe analisar a sapiência do educador, né, demonstrado na prática o que Paulo Freire chamava de criticidade, né, para ele era a capacidade do educando e do educador refletirem criticamente sobre a sua realidade, né, na qual estão inseridos, possibilitando a constatação, o conhecimento e a intervenção para transformá-la. Então foi isso, né, que ela fez. Na prática, foi esse senso de criticidade que o Paulo Freire trazia, e ele traz isso, né, de uma forma muito prática. Então, ainda no livro da Pedagogia da Autonomia, o Paulo Freire também discorre sobre a curiosidade, né, ele fala curiosidade inocente, epistemológica, né, mas de uma forma concebida, né, a necessidade ontológica, né, do sujeito analisando a si mesmo e a sua complexidade, que caracteriza o processo de criação e recriação da existência humana. Então, a gente vê esses dois momentos na fala da professora, né? Uma criança que foi militar e uma criança que se tornou um ser humano, alguém capaz de sonhar, alguém capaz de ter esperança. E eu até fiz aqui, eu falei, olha, é um livro muito mais de uma história de amor, de amizade, uma história de fraternidade, do que a história realmente contada do relato daquelas pessoas que vivenciaram a guerra, né? Então, para aquelas crianças, né, foi possibilitado o direito à curiosidade, que o Paulo Freire também fala isso, né? Eu até trago aqui parafraseando, né, que é o meio livre de pensar, observar e agir no contexto social, econômico e político que nos envolve, né? Paulo Freire fala muito sobre isso também, de sermos seres políticos, de sermos seres sociais inseridos no contexto econômico, político, né? E ali a gente vê realmente de fato. Então, é inegável que o documentário realmente ele mostra histórias de sucesso no papel do educador. Tá? No meio de toda essa guerra, né, o que eu realmente consegui destacar foi a história de sucesso dos educadores. E ao final, né, trazendo até o que a Carla falou, valeu, sabe? Porque por mais que eles tenham voltado à guerra, por mais que alguns tenham voltado ao combate, eles ainda conseguiram, daquela época da escola, eles conseguiram olhar para frente e sonhar com esperança, e ver e enxergar a esperança e entender o seu contexto social. Então, assim, concluindo, né, João, vou me ater muito não, me prolongar muito não, mas concluindo, eu vejo que de fato, realmente, assim, valeu, né, o trabalho, né, se a gente pega o trabalho dos educadores ali naquele ponto, e o ser humano, né, o cidadão que eles formaram para frente, valeu demais. Eles são conscientes hoje de que o papel, que o pensamento colonizador que veio em cima deles e fez eles viverem aquele conflito, mesmo após a libertação, né,
a dissolução, né, do domínio de Portugal, mesmo assim eles ainda continuaram em conflito, né, se tornou um conflito interno. Isso não é muito diferente do que a gente vive no Brasil. Né? Esse papel que o colonizador teve sobre a nossa nação por muitos anos ainda faz com que nós vejamos nossos cidadãos como inimigos, né? E eu acho interessante no final do filme a fala do rapaz, e de novo, peço desculpa, não anotei os nomes, né, que ele fala que ele não quer olhar para trás e não quer ver a guerra, não quer mais guerra, né, que quer esperança realmente, que quer a paz e que a paz se propague. E eu acho que é esse o ponto que valeu, né, deles compreenderem que, por mais que ele tenha sido uma criança muito pequena, militarizada, né, essa desconstrução que houve do militarismo na cabeça dele, da questão do conflito, do ódio, né, que o educador teve, esse papel que o educador teve de mediar isso e transformar todo aquele sentimento dele no sentimento de esperança e amor. Então, fica realmente, Marisol, meu agradecimento acho que de toda uma nação, de todo um coletivo negro, para esse olhar sensível que teve no meio dessas histórias. Tá? Então, em nome da Comissão de Igualdade Racial da OAB-DF, te agradeço. Em nome de todos os negros, eu agradeço demais por essa sensibilidade que tiveram no meio do filme. Né? É um documentário, de fato, conta histórias, mas você conseguiu, com um olhar muito sensível, inserir essa história e como a Carla colocou. Eu achei que eu ia entrar, ia sofrer, ia ficar com ódio, com raiva de tudo aquilo, mas não, eu consegui me ater num ponto da história que me trouxe mais esperança, que me trouxe mais vontade de mudar as nossas bases de educação aqui também no Brasil. Né? Muitas vezes a gente tem conflitos, tem brigas de pessoas que são mal instruídas e às vezes são instruídas por algoritmos de rede social. Né? E isso realmente ele precisa ser desconstruído na sala de aula. Né? Então, mais uma vez te agradeço. É isso. Muito bom. Doutor, antes de passar para o Hernani, ler mais aqui, registrar. Joaninha diz aqui, Marisol, mulher forte que nos dá orgulho. O Frederico Rangel, amo o Hernani Dias. A Ângela Sarneski, ela está nos assistindo lá de Curitiba, no Paraná. Que alunda sozinho, que alanda sozinho. Saudações a todas e todas. Está dando aqui um abraço para a gente. Para aí que correu aqui. Só para registrar mais um. A Lucilene Santos. Está mandando aqui. Lucilene está registrando aqui. Carla Cordeiro, maravilhosa. A Denise Costa, parabéns a todos pela live. Temática muito importante. Parabéns, professor Beethoven. Ela faz uma série de registros aqui. Vamos passar para o Hernani, depois a gente volta aqui para fazer o registro do pessoal que está nos acompanhando aqui, nos prestigiando. Hernani, com você, meu irmão. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Tá ótimo. Oh, maravilha. Primeiramente, eu quero agradecer à professora Marisol. Andrade, meus parabéns pela sua fala, a Carla. O João eu já conheço há bastante tempo, ele já faz parte da minha vivência. Desde que eu cheguei aqui, foi um amigo próximo. Então, indo ao filme, assim, eu falo diretamente porque o que ela viveu, a história que ela contou, refletiu bastante em mim. Porque é o que eu passei também. É o que eu vivi. É o que eu sempre falei. Os colonizadores sempre optaram por uma sociedade ignorante, que é mais fácil você conduzir uma sociedade ignorante do que uma sociedade esclarecida. Então, quando eles fizeram isso em Angola, em Guiné-Bissau, em Cabo Verde, São Tomé, Moçambique, nós, hoje, não podemos esquecer o passado. Não podemos negar essa linha. Para a gente ter um presente, para construir um futuro melhor, a gente tem que voltar um pouquinho para o nosso passado. A minha mãe, talvez, quando começou a luta da libertação em Guiné-Bissau, ela era muito nova, mas o meu pai não. E por mais engraçado que essa história foi, o meu pai lutou contra o seu próprio povo. Porque o meu pai era um dos prisioneiros da colônia portuguesa que foi pego para trabalhar como na oficina mecânica dos portugueses, consertando o carro dos portugueses que iam matar o seu próprio povo. Então,
o filme que ela fez, esse documentário que a gente assistiu, ele não falou de criança de Angola. Na verdade, ele olhou para a criança num todo. Ele não focou. O que ela falou, pode falar a documentarista angolana, mas ele olhou para toda criança africana. Eu lembro, falando assim, da minha história, eu também tive muitas dificuldades. Para além da, eu não presenciei a guerra de libertação, porque nem tinha nascido ainda na época, mas eu presenciei a nossa guerra civil, que aconteceu em 1998, que durou bastante ano, durou 1 ano e pouco, quase 2 anos, que na verdade, aquela guerra de luta de libertação, até hoje está deixando rastros. É uma guerra que até hoje não conseguimos ser o que éramos antes. Provavelmente vamos demorar para conseguir isso. Aí, quando a gente vai falar o papel de educador, toda criança que é roubada da infância, como o Beethoven falou aqui, do menino lá que, nossa, foi militar para depois voltar a ser criança. Ele teve infância roubada completamente. Ele não foi, ele já nasceu como adulto. Ele já nasceu para aquilo que a sociedade propôs naquele determinado momento. O que a sociedade propôs naquele determinado momento? Quando eu defino sociedade, eu defino os colonizadores. Porque eles que se consideravam sociedade. Não nós. Não os colonizados. Então, o que a sociedade propôs naquela é que ele tinha que nascer para ser guerreiro. Então, ele não tinha direito à infância. Então, o papel do educador foi muito importante na construção dessa sociedade. Principalmente, eu tiro referência em Guiné. Você vê pessoas, não tem escola, não tem cadeiras, mas você vê uma pessoa que monta uma escola embaixo de uma mangueira, onde a criança carrega o seu banco e leva para sentar, pega um tapume e pinta quadro negro. Eu dei aula nessa escola. Eu trabalhei voluntariamente nessa escola e dar aula na escola onde crianças carregavam os seus próprios bancos para ir para lá. Por causa de quê? Todos eles sabem que para termos uma mudança na nossa sociedade, nós precisamos de educação. Que não nos foi oferecido na época da colonização. Que nos foi roubado. Um direito nosso. Aí que você, como o Edu falou, você, quando acha que você ia assistir o filme, ia pensar em revolta, eu pensava muito em revolta. Eu pensava muito em revolta. Eu falava coisas assim, sabe, que hoje eu acho que não adianta a gente alimentar isso. Dói, machuca, mas temos que olhar para frente. Temos que fazer o que a Marisol fez. Não estou falando fazer diretamente, mas indiretamente, cada contribuição é válida. Eu fiquei muito feliz, nossa, muito lisonjeado de fazer parte dessa roda de conversa, de poder compartilhar da minha experiência e da minha vivência aqui no Brasil, que o que você falou também, Andrade, que essa história não atingiu só a África, não. Atingiu o Brasil e até hoje atinge, dependendo da classe social. Até hoje ainda está atingindo o Brasil, porque nós hoje sentimos na pele essa diferença. Por mais que a gente fale assim, não, porque já passou. Não, não passou. O Brasil está vivendo. O Brasil é um país com maior diferença social que a gente pode ver. E isso não está sendo tratado de um jeito para acabar. Parece que está sendo fomentado para crescer. Então, qual que é o nosso papel de educadores? É a gente trabalhar a nossa base. Inclusive, esses dias eu estava falando com o meu amigo, eu falei para ele, governo gasta muito com ensino superior. Mas para você ter uma casa sólida, você precisa ter uma base
base de uma casa, base de uma sociedade, tem que ser alicerce de uma sociedade, ensino fundamental. Vamos trabalhar ensino fundamental. Vamos olhar com um olhar mais futurista para ensino fundamental. Não só querer que todo mundo entre para a universidade, que todo mundo seja doutores, enquanto que o nosso ensino básico está fracassado. Então, aí eu vou falar sobre a educação, como eu estava falando sobre a educação que foi roubada. O filme da Marisol é um filme... O povo angolano, eu falo assim, eles são... Não vou falar assim angolanos, mas parece que é a mesma coisa. Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e Cabo Verde, eles têm o mesmo jeito de viver. O mesmo jeito de viver esse povo. Assim, eu não vou me tocar ao povo de Senegal, por mais que eu conheça, mas as realidades são diferentes. Eu toco mais nessa realidade de países de PALOP, que são países africanos da língua oficial portuguesa, na qual eu sempre estudei a história, de que para países francófonos. Então, são sofridos. São povos sofridos, sim. Mas são povos que têm visão. Eu fiquei feliz de a Carla ir para Moçambique. Provavelmente ela viveu essa experiência lá em Moçambique. Ela sentiu, posso falar assim, sentiu na pele. Porque ela teve lá. Ela teve lá. Uma coisa é você olhar partindo de uma história. A outra coisa é você sentir na pele. E o que eu acho muito interessante, eu fiquei muito feliz com esse filme. Inclusive, eu vou tentar, vou tentar expandir esse filme aqui por mais pessoas. Tem pessoas que não conseguiram link, não conseguiram assistir. Eu vou fazer o quê? Mais tarde, vou sentar e espalhar para todos os grupos que eu tenho, para poder levar essa mensagem às outras pessoas que não tiveram essa oportunidade de estar junto conosco agora assistindo. Para a gente poder ter um olhar diferente, para a gente poder pensar diferente, para ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais próspera. Maravilha. Então, eu fiquei muito feliz, João, muito obrigado, estamos aqui. Maravilha. Maravilha. Não foi muito especificado, agora só... Né, eu sou o mediador, mas eu queria passar a minha opinião. Eu acho que a herança escravocrata, né, brasileira, né, a gente acabou de passar o 22 de abril, que é o dia do descobrimento do Brasil, né, e eu vi uma pessoa fazer um comentário que eu achei muito interessante, né, enquanto nos demais países, eu acho que talvez na esmagadora maioria, ou então na totalidade dos países, a data que se comemora como a criação, né, da nação é a sua luta pela independência. No Brasil, a gente comemora o dia do descobrimento, o dia da chegada do colonizador, né? Então, a gente comemora o colonizador e a gente não comemora a nossa luta e a gente esquece, como foi falado, né, pelo próprio Beethoven também, que a gente tem aí a tal da Lei Áurea, que daqui 9 dias, né, vai ser registrada, porque comemorada a gente não comemora, é o dia de luta contra o racismo, mas ela chegou no momento em que a luta contra a escravidão já estava, né, muito avançada no Brasil. E as nossas lutas de libertação, várias delas, né, espalhadas, desconectadas, e depois chega um 7 de setembro que é uma vergonha em termos de independência. Eu só queria registrar isso, porque a fala do Hernani e do Beethoven me suscitou isso. Antes de a gente voltar para a Marisol, para ela comentar sobre a fala dos nossos convidados, aqui registrar mais algumas... A Jo Serra volta aqui para nos lembrar que a Denise Costa é conselheira também e secretária da Comissão da Igualdade Racial do Distrito Federal. A Heloísa Justiniano Cordeiro está aqui, parabenizando todos os participantes.
Arya Stark está aqui também, né? Ela registra aqui, peraí, só um pouquinho, a gente está correndo rápido aqui, passando muito. Rapidinho. Tá, Heloísa Justiniano Cordeiro, já falei, a Arya Stark, a Daniele Santos Barros, do Polo de Primavera do Leste, deve ser do IFMT, né, Carla? Daniele Santos. Nairo Lemos, está aqui também, lá de Primavera. A Lani Costa, nossa parceira, está aqui dizendo que é uma mesa maravilhosa, parabenizando a todos, a Carla, por representar o Mundi. A Elizabeth também está aqui, dando parabéns para o Hernani, assim como a Área também. A Heloísa elogiando a citação do Beethoven, a Paulo Freire. O Tata está aqui também. Se recuperar é um desafio ancestral, seja África ou na diáspora. E a Celi Araújo. Depois a gente volta com mais... Marisol, vai lá, Marisol, diga aí tudo que você quiser aí sobre o que os nossos convidados... Bom, agradecer, né, profundamente pelo olhar do Beethoven, né? Ele enxergou um filme de amor. Porque o amor, ele é negado às sociedades africanas, né? Então, é como se a gente não se amasse, como se a gente não tivesse o conhecimento para poder amar alguém. O filme é, sim, um filme de amor. Por isso, valeu. E vocês acompanharam os depoimentos. A pergunta, fui eu que gravei todos os depoimentos. A pergunta era, valeu a pena perder a infância por essa Angola? E a resposta era essa. Por isso que valeu. Porque hoje, ali, temos o Tubarão é músico. Temos o Joaquim Alfredo, acredito que é o filho dele que fala, que não quer olhar por um passado de guerra. O Joaquim Alfredo, ele trabalha na Embaixada de Angola, no Brasil. Aí, então, a pergunta era, valeu a pena? Porque se passavam exatamente 38 anos depois daquele primeiro filme, A Luta Continua. E os depoimentos, então, por isso que fizemos questão de acompanhar o cotidiano de cada pessoa, de cada integrante desse grande time que fez o Valeu, para a gente perceber, e eu me via em cada um e me fortalecia, porque isso é característica, eu vou falar aqui do povo angolano. Como são resilientes, como são criativos para driblar as dificuldades. E aí, Hernani, fiquei bastante tocada com o seu depoimento, mas aí quando você fala que o colono se aproveita de uma sociedade ignorante, não, aí não. Temos que ter o cuidado. O que eles fizeram foi se aproveitar de uma sociedade cheia de bondade. Não é que eles aproveitaram da possibilidade de uma parceria. Não sei você, mas eu convivi com pessoas não negras e não africanas que diziam, olha, você que está trabalhando agora com português, você é melhor que aquele outro.
Você é tão bom que você já pode trabalhar com um branco. Usando a política da separação para poder governar. Então, eu acho que hoje, né, a gente tem que ter cuidado quando usa algumas expressões. Né? Nós não fomos colonizados porque fomos ignorantes, de forma alguma. Tá? E aí a Carla ela fez algumas perguntas. Né? Ela pergunta o que pensa a juventude angolana. Né? Além de ser uma juventude que mata um leão por dia para sobreviver, porque também aqui acontece. Né? E achei muito bom o Beethoven se ater a esses detalhes, porque nós não temos subsídios, por exemplo, jurídicos para analisar direitos humanos numa sociedade de 1975, 1976, e, quiçá, em 2021, porque somos sociedades que, apesar de termos sido colonizados, né, invadidos, e o raio que os parta, né, temos construções diferentes. Né? Nós não somos ignorantes, porque fomos nós, Hernani, que viemos além-mar, colocados em navios, e muitos ele está falando pelo... Calma. Ele está falando em relação à questão da falta de ensino. Ele está se referindo na ignorância da relação da falta de ensino. Não com nós. Não que a nossa sociedade é ignorante. O que eu me referi, eu falei assim, é mais fácil, porque a partir do momento que você nega educação a alguém, você quer criar uma sociedade ignorante. Não que nós somos. Eles foram lá, eles nos negaram esse direito nosso. Por causa de que eles negaram isso? Eles não queriam formar opositores a eles. Então, é nesse sentido que eu me referi, que quanto mais a sociedade criar, quanto mais o governo... Quando eu me referi aos colonizadores, não só eles, até hoje. Hoje eu falo, políticos não querem que ninguém entenda nem lei de diretrizes orçamentárias, porque eles estão criando a pessoa que vai questionar. Então, quanto mais a sociedade entender, quanto mais a sociedade se esclarecer, é pior para eles. Então, o que eles preferem? Criar uma sociedade ignorante, uma sociedade que não entende, uma sociedade que não tem capacidade de raciocínio para contrariar eles. Político não quer criar oposição. Político quer criar um bando de cordeiros para seguir eles. Então, é nesse sentido, não com os colonizadores, não que nós somos ignorantes, não. Eu só quis mostrar o que eles nos negaram. Quer dizer, o objetivo total de nos negar a infância, de nos negar uma educação, de nos negar a nossa liberdade, eles querem criar uma sociedade ignorante. Não que nós somos ignorantes. Portanto, que nós não aceitamos. Ainda bem que você Para convencer que nós não somos ignorantes, não aceitamos. É nesse sentido que eu quis falar. Vai, Beethoven, faz aí. Eu tô quietinho. Deixa eu registrar mais gente aqui. Vamos prestigiar os nossos espectadores aqui. Tá? Vamos ver aqui quem que eu não falei. Marizan Futinelli, grande produtora cultural aqui do Distrito Federal. Ela fala da base do ensino, né? A base de ensino ou o ensino de base é fundamental. Renato Araújo, parabenizando a Marisol. A Ana volta aqui, a área, melhor dizendo, realmente o ensino fundamental precisa de melhorias, precisa de profissionais com mestrado, doutorado, para que a base seja concreta. Se referindo aí a fala do Hernando. O Tata
Gente, tem aqui, peraí, só um pouquinho. Tem muita coisa aqui e eu estou me perdendo na... É porque Tá, a gente volta depois aqui com mais comentários. Vamos lá. Quem quer... Olha, gente, a gente já chegou a 1 hora já de transmissão. Então, vou pedir Deixa eu só brevidade concluir, então, João. a fala, e aí depois a gente termina essa rodada aí com a Carla. Se o Hernando quiser voltar para acrescentar mais alguma coisa, e depois a gente vai encerrar, tá? Eu vou só intermediar o que a Marisol falou e o Hernani também, né? Não vou entrar na discussão e não vou meter colher de pau aí também para incentivar nada também, não. Não vamos engrossar esse molho, não. Mas eu vejo certeza nos dois lados, tá? É impossível falar que os dois estão errados, mas os dois estão certos, né? A gente falar de uma base de educação, né? E mais uma vez, eu não estou sendo advogado aqui, tá? A gente deveria trazer, se fosse falar por advogado, ia falar de questão de políticas públicas, né, que deveriam ser implementadas e não são, né, mais uma vez também estaria falando sobre questões de administração pública, o que decorre também, né, desse pensamento eurocentrado de que a gente deve ter uma tripartição de poderes perpétua, né, isso, em alguns países, a gente vê que realmente os efeitos da colonização fizeram com que essa ideia de tripartição ela se torne deturbada, né, até conflitante com a própria população, né, com os interesses da população, né, e aí entra realmente na questão que o Hernani falou, da questão da ignorância, tá? Marisol, te peço desculpa, tá? Não tô dando certeza para o Hernani, mas a questão que a gente tem dessa função, que o político vê a gente como um ser ignorante, é porque a gente existe, a gente vive numa sociedade, né, onde a educação, e aí novamente trago Paulo Freire, onde a educação é um sistema bancário, é um sistema mecânico de ensino, né? E fazendo com que as pessoas elas sejam direcionadas ao ensino do modo que ela se torne um ser não político, um ser não social, um ser que não pense no contexto econômico da sociedade em que vive, né? Em seres que não enxergam a própria sociedade, o próprio meio em que vive, né? Então, nesse ponto aí, Hernani, realmente te dou razão, né? E já virando, realmente dando razão a Marisol também, não somos ignorantes, não somos políticos, não somos ignorantes, né? Temos nossa cultura, temos nossas vontades, então quando chegamos na sala de aula, mesmo criança, mesmo inocente, mesmo sem saber o que a gente realmente quer, né? E dependendo exclusivamente do professor como intermediador para busca por esse conhecimento, esse autodesenvolvimento, né? Carregamos também uma carga cultural, então não somos ignorantes. Infelizmente, somos doutrinados, né, num sistema bancário de educação que desfavorece, né? E a gente pode realmente trazer, se tivesse que trazer dados, né, enquanto advogado, trazer dados acerca das políticas públicas que o MEC tem, né? A gente tem dentro do MEC uma política pública de alimentação, né, que supre muito a carência da população brasileira, principalmente das camadas mais baixas, que necessitam mais que do próprio ensino, né? Depende mais da comida do que do próprio ensino. Temos o Plano Nacional também de Desenvolvimento da Educação do livro didático também, que é exorbitante, é muito grande. O Enem é muito grande. Então, a gente tem políticas públicas realmente muito grandes que não deveriam tá na mão de políticos, né? Que não deveriam decorrer da sua gestão de ações políticas, de decisões políticas, né? Nos últimos 3 anos aí a gente tem visto um idealismo em cima, né? Um sistema de ideologias em cima do MEC, né? Que se diz estar combatendo ideologias, enquanto na verdade não estão. De fato, eles estão deturbando toda a política pública que foi desenvolvida e a função política e a função social dessas políticas públicas, tá? Então, mais uma vez, reforço, não dei corda para nenhum dos dois lados, vejo os dois certos e reforço que os dois também estão errados em certos pontos, tá bom? O Beethoven está usando a balança aí da justiça. Aí, né? Olha só, vamos só ler alguns participantes para a gente caminhar para o nosso final, tá? A Alicia Pereira tá aqui, chegou aqui, está dando uma boa noite. A Área está informando que ela é aluna do IFMT. O Gelson Dondelli, ele está
aqui se refere à minha observação em relação às celebrações, né, da descoberta da Lei Áurea. A Marizan está aqui, não, ela só fez uma referência aqui, que ela apertou um botão errado, então tudo bem. A Lani Costa volta também, agradece a presença dos estudantes, ela está registrando aqui que os estudantes estão entrando e participando, né? O Jairo Carte, Luiz Carlos, Paulo Pomodoro, quem mais? Tem muita participação aqui dos estudantes. O Cristóvão chegou aqui também, Cristóvão Luiz, estou mandando um abraço para os nossos irmãos, mandando um abraço para todos nós aqui. Vamos parar aqui, daqui a pouco a gente volta de novo. Carla, vai lá, menina. Eu também não queria me meter muito, né, na discussão entre o Hernani e a Marisol. Meter na discussão, sim, ué, por que não? Mas só que também, em nenhum momento, é uma questão polêmica. Não é polêmica. É que nós não podemos deixar de pensar o colonialismo como uma política de opressão, que ela teve vários instrumentos ideológicos de manter a própria política do indigenato, não é, Marisol? E que acredito que você viu mais de perto. Então, foram várias estratégias de dominação para deixar essa população uns contra os outros, como você contou o caso da sua família, né, Hernani? Um contra os outros, ter uma classe, digamos, uma linguagem bem europeia esclarecida e outros mais, e tudo isso fez parte, né, de uma estratégia muito bem sucedida do colonialismo, que é uma mentalidade muito difícil da gente tirar, que você encontra no continente africano, você encontra aqui no Brasil, enfim, né? São questões muito complexas. Só essa consideração que eu queria fazer. Ok, deixa eu ler aqui mais algumas. A Sharia Chamaileon. Salve, salve. Perguntando se a gente consegue assistir essa preciosidade. Meus parabéns a todos. Você pode assistir aqui, vai ficar gravado e a gente vai também disponibilizar no canal do Expresso 61, depois a gente divulga. O Gelson volta aqui, Marisol, ele está entrando aqui na polêmica, vamos subir. Marisol, onde? Aqui. Marisol, onde e em que condições te encontravas no momento da morte do Agostinho Neto? Acho que era uma pergunta interessante, do Agostinho Neto. Qual foi a sua reação e sensação? Por último, o que te motivou em registrar aqueles momentos? Marisol, se puder responder depois o Gelson, eu achei que a pergunta dele é interessante. A Elizabeth aqui também, fazendo uma série de registros, falando dos cursos. Infelizmente, Elizabeth, a gente está correndo muito aqui, não vou poder ler tudo. O Cristóvão também, fazendo saudações. A Maria Joana também volta aqui, também, fazendo algumas saudações. E acho que encerraram os comentários. O Cristóvão aqui para o final. Ignorância escraviza, conhecimento liberta. Hernani, você quer falar mais alguma coisa para você encerrar a sua participação? Não, eu só quero agradecer a todos vocês. Marisol, eu espero conhecer você um dia. Ainda eu vou. Moro em Brasília. Ainda um dia eu vou para Brasília. Ainda eu vou para Brasília para conhecê-la. Para a gente conversar, trocar experiência. Eu achei muito interessante. Porque aqui eu trabalhei bastante com palestras sobre o nosso continente, sobre a África. Inclusive, eu fui bastante vezes trabalhar para o Instituto Federal IFMT, nos campos daqui, tantos de Pontes e Lacerda, campos aqui de Cuiabá. Passei bastante assim para passar essa visão que as pessoas têm de África, que é muito interessante, porque agora introduziram a história da África no ensino fundamental brasileiro, só que ela não é contada ao fundo, ela é uma coisa superficial. O tanto que se você chega para falar com as crianças, primeiras coisas que eles querem saber, o que mais destaca é animais. Ah, lá tem leão. Ah, lá tem onça. Nossa, você tinha leão na sua casa, você brincava com onça, sabe? Que é uma visão
que não é muito diferente aqui no Brasil para quando você vai para São Paulo, visão que as pessoas têm de Mato Grosso. Quando você vai lá, as pessoas perguntam: nossa, você tem jacaré? Nossa, você tem onça? Nossa, você brinca com capivara, sabe? Que é uma visão meio deturpada da própria realidade. Mas isso é por causa de quê? Porque é uma coisa que é passada superficialmente. Eles não mostram, eles não tentam aprofundar para conhecer a história. Mas muito obrigado por esse convite. Marisol, eu vou caçar você, eu vou procurar você lá em Brasília para te conhecer. Tá bom? Beethoven, agradeço muito a sua participação. Espero poder te conhecer também, a Carla. Carla, pelo que eu entendi, você deve ser de Mato Grosso. Sim, é de Campo Novo do Parecis. Tá convidado para ir lá no nosso campus quando voltar ao presencial. Pertinho aí, é perto do Bar do Bugre ali, né? Eu não sei qual que é a cidade sul de São Paulo. Não, Campo Novo do Parecis. É perto aqui. Isso, Tangará, né? Isso, Tangará da Serra, exatamente. Isso mesmo, Novo Olímpia ali. Isso. É isso aí. Mas muito obrigado, bom conhecer vocês. Ô, João. Hernani, só te falar uma coisa, Hernani. A imagem que o Brasil tem dos índios brasileiros, dos povos indígenas brasileiros, se você vê no Dia do Índio, por exemplo, que seus filhos voltam da escola, é o índio norte-americano. Não é do índio brasileiro, não é do indígena brasileiro. É do norte-americano. Então, tudo isso de fato é deturbado. Os caras desconstroem tudo. A gente não consegue olhar para a gente e se enxergar. A gente não se vê em certas coisas. Porque isso tudo é realmente disruptado. Exato, porque nós nos deram identidade que não é nosso. Exatamente. Deram identidade que não é nosso. Então, tipo, onde eu trabalho, todo dia eu tenho uma identidade. Ou Jamaica, ou Haiti, ou Angola. Mas só que ninguém fala Guiné-Bissau. Chama Jamaica, Haiti, Angola, chama Moçambique, chama todo mundo. Eu sou guineense. Aí eu encontro com a pessoa amanhã. E aí, Jamaica? Falei, então, Jamaica. Alguém mais Carla, quer fazer algumas considerações finais, cara? Não, já foi suficiente. Um grande prazer em participar com vocês. Beethoven. Apareça em Campo Novo. Eu também, eu só tenho a agradecer, foi um debate muito bom. Marisol, adorei o filme, né? Como eu falei, eu vi uma história de amor ali no meio ali de tudo, né? E realmente é sensacional. E assim como o Hernani, eu vou propagar o máximo que eu puder. Vamos fazer isso. Vamos encerrando então. O Sérgio Arruda, eu estou supondo que tem gente que está entrando com perfil, mas são outras pessoas. Sérgio Arruda, ele fala Lúcia Maria de Arruda, né? Então deve ser a Lúcia que está acompanhando, estou supondo aqui. A Alane Costa lembra, viu, Hernani, que você esteve lá em Ponce Lacerda, a convite dela, né, em 2010. A Daniele, né? Estou encantada com a riqueza de informações de todos. O Juca Badaró nos saúda aqui, excelente debate. O Dejair Nepomuceno volta, né? Maravilha. A Elizabeth agradece, muito obrigado. O Hernani, mais uma vez, que orgulho para nossa Guiné. Eu peço desculpa aí para que a gente não conseguiu, porque às vezes roda rápido. A Sandra Marli está aqui, eu não mencionei. Linda Sandra, aqui do Distrito Federal, que maravilha. A Jo fala aqui, a Jo está lembrando que ela também, a Jo Serra, além de ser conselheira da Igualdade Racial, ela é do Movimento Negro Unificado. Deixa eu ver se eu não perdi mais alguém aqui. Bom, gente, me desculpa se correu aqui e eu não consegui ler. Mas eu quero agradecer muito, passar para a Marisol, e depois eu fecho aqui, Marisol. Já ia fazendo o fechamento sem falar com você. Vai lá, Marisol. Nossa, adorei. Eu acho que, nossa, é tão bom esse esquentadinho, né?
Então, eu acho que eu preciso responder a pergunta do nosso afronauta, né, que disse onde eu estava quando Agostinho Neto faleceu. Eu estava morando num lugar em Portugal chamado Estarreja, porque eu fui refugiada durante muito tempo em Portugal, tá? E aí ele pergunta como é que eu me senti. Eu me senti exatamente como o tubarão no documentário Valeu, que quando ele fala da morte do Manguste, ele chora. Exatamente assim que eu me senti, tá? Aí também pergunta o que me motivou, né, a fazer esse trabalho e outros trabalhos. Sempre, 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 sempre. Para mostrar uma África e uma Angola vista por uma filha de Angola. Já aqui estamos cansados, Hernani, de nos verem como objeto de pesquisa. E quando nos colocam, às vezes, de formas tão estereotipadas, ou às vezes não chancelam o nosso conhecimento. Isso me move todos os dias, porque eu acredito que somos nós que temos que falar da gente, sabe? E aí, já para finalizar, quero agradecer mais uma vez a Embaixada de Angola, na sua casa de Angola, na Bahia, Salvador, na pessoa do diretor adjunto de cultura, Benjamin Sabi. Agradeço à Sala de Cinema Expresso 61. Agradeço ao Instituto Mutirum. Agradeço ao Instituto Federal do Mato Grosso. E, Hernani, eu já morei aí muitos anos em Cuiabá e vou voltar assim que tudo melhorar. Agradeço profundamente, Carla, muito obrigada. Beethoven, extrema gratidão. Ngasakdila, como dizemos em Quimbundo, que significa obrigada. Obrigada a todos, a todas, aos meus amigos, minhas amigas, que nunca me deixam na mão. Acho que elas fazem uma tabelinha. Quando uma não pode, a outra acompanha a nossa live aqui para fortalecer. Muito obrigada, manas e manos, tá? E convidar, não deixem de assistir, porque nós ainda temos Coiçães, Zungueira e Carnaval. Então, é muito conteúdo. Obrigada. Carnaval será amanhã, vai estar liberado amanhã para quem quiser assistir. Só para finalizar, mais aqui apareceram mais comentários. A Aninha, parabéns a todas e todos pela riqueza do debate. O Fred, o Federico Vasquez, grato pela oportunidade de acompanhar este encontro, debate e aula. Abraços. O Fábio Lima também registra grande debate. A Isabel, filme maravilhoso. Isabel Lopes, filme maravilhoso, bate-papo enriquecedor. O Gelson despede da gente, abraços mil a todos. E a Ana também despede aqui, dizendo Guerreira Marisol. Parabéns. Gente, muito obrigado. Então, a gente vai divulgar amanhã Carnaval. Carnaval também é um filme espetacular, porque, como os outros, quase todos, né, mas Carnaval também tem uma referência à luta anticolonial, que é sempre importante. Finalizando, Sérgio Arruda, sucesso, meu amigo Nani, parabéns a todos, e já aí também aqui, dando um abraço, parabéns para todo mundo. Está surgindo mais, mas infelizmente eu tenho que encerrar. Obrigado a todo mundo, Carla, Beethoven. Obrigado, boa noite. Só um grande beijo. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Um abraço para o Juca também, que está aí no suporte com a gente. Tchau. Isso, Juca. Um beijão. Obrigada. João. Tchau, aí bebê.